Boa noite, meus caros, minhas caras. Estamos aqui para mais um encontro, né? E hoje, nessa reta, né, de caminhada aí para as reflexões, né, esses nossos 21 dias de reflexões para a chegada de 2020, eu quero retomar um pouco do que foi falado ontem e realizar um mergulho. Bom, ontem eu trouxe para vocês a ideia do processo de individuação, né? Contei inclusive aquela história lá daquele moço que queria se tornar um sábio, né? E que procurou e conseguiu alcançar a iluminação com aquele mantra, né? Então, se você não acompanhou a live de ontem, ela já saiu do ar, 24 horas já foi, mas lá no meu Facebook tem gravado, tá? Então você pode pegar lá no Facebook que está gravado. Mas olha só, a questão é que o processo de individuação, que é o processo de nós nos tornarmos melhores. Jung, o pai da análise, da psicologia analítica, descreve o processo de individuação como um processo que segue algumas etapas, sendo 3 as principais. A primeira delas, da qual eu falei ontem, é a etapa de reconhecimento. Se você voltar lá na história, você vai lembrar, é o momento que o camaradinha ficava na caverna gritando: quem é você? Quem é você? Tá curioso porque não escutou a história de ontem, né? Ainda bem que eu gravei lá no Facebook para você poder assistir. Tá lá, hoje é o nosso a nossa quarta reflexão. A primeira reflexão, a segunda reflexão, a terceira reflexão estão lá armazenadas no Facebook. Mas fico muito feliz de vocês, caros amigos que estão aqui me acompanhando, acenando, dando tchauzinho. Grande prazer receber vocês aqui ao vivo. Mas vamos lá, o processo de reconhecimento. Jung fala da persona. O que é a persona? Os papéis que nós desempenhamos na medida que nós nos conectamos com o mundo, com o meio ambiente, eles constituem justamente a persona. E as personas elas serão mais ou menos eficazes dependendo do modo como nós as construirmos, né? Isso se dá desde a mais tenra infância, no contato com o meio social, que inicialmente é pai e mãe, depois são os outros parentes, depois vai à escola e por aí vai. Então, nesses contatos, a gente vai começando a aprender essa ideia da construção. Persona é um termo, né, que vem do grego, que tem a ver com máscara, que eram as máscaras que os gregos usavam no teatro, para representar os seus papéis no teatro. Então, nós precisamos usar essas máscaras sociais, ok? Agora, essas máscaras sociais, no processo de individuação, o reconhecimento quem é você, é justamente olhar para as máscaras e identificá-las. Porque existe um grave problema do qual eu quero falar mais profundamente agora, que é que de tanto usar essa máscara, de tanto me identificar com ela, ela começa a ficar colada em mim. Então pode chegar um momento, e isso é um risco, que o ego cola na máscara e eu passo a achar que eu sou. Ixi. Você vê que isso é uma tendência, inclusive cultural. Se você parar para observar, quando uma pessoa se apresenta, se nós estivéssemos aqui agora numa roda, num momento de um curso, aquela apresentação inicial, quem é você? Aí eu vou dizer assim, eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga? Eita lelê. Quem é você? Eu sou mãe. Quem é você? Eu sou. E a gente começa a descrever as personas que nós temos. Já parou para pensar nisso? Se a gente fosse dizer o quem eu sou de fato tem a ver com as minhas essências. Por isso que o processo de individuação em Jung é um processo extraordinário, porque é um processo que eu entro em contato com as minhas essências para além daquilo que eu estou. Às vezes alguém pode até dizer assim, não, mas mãe eu sou, porque é pra sempre. Tudo bem, acho que existem alguns papéis assim que é pra sempre. Mesmo uma mãe que perdeu o seu filho, que não tem mais filhos, ela não deixou de ser mãe, né? Então existem alguns papéis que são pra sempre. Tá, tudo bem, vou concordar com você. Mas ainda assim é um dos papéis, é um dos. Eu não posso descrever a minha essência como sendo mãe. A minha essência está para além de todos esses papéis. Bom, nessa nossa reflexão de hoje, eu quero falar de alguns cuidados dentro desse processo de reconhecimento, que é o reconhecimento das personas, e o primeiro ponto de cuidado é esse.
Cuidado para não colar uma coisa na outra. Porque se colar uma coisa na outra, se o seu ego colar nas suas personas ou em uma delas, você já não vai mais saber quem você é. Quando a gente pensa, né, eu falei da questão de filhos, então tá, vamos falar disso mais um pouquinho. Quando a gente pensa na tal da síndrome do ninho vazio, já ouviu falar? Né? Quando os filhos então ficam grandes e vão embora. Às vezes eles vão embora porque vão para a faculdade e aí já de lá já, né, tomam o seu rumo. Às vezes eles vão embora porque se casam, enfim. A fase é que os filhos se vão. Quando essa mulher mãe, esse homem pai, colou, né? Quando um dos dois colou o seu ego na persona da paternidade, da maternidade, no papel mãe, no pai, no papel mãe, e esse filho vai embora, o que acontece com ele? Ele se esvazia, ele não é mais ninguém. Isso é muito sério. Esse é um outro problema que ocorre quando as pessoas se aposentam. Por isso, tão importante os projetos de preparação para aposentadoria, né? Então, veja bem, a pessoa, quem você é? Ah, eu sou um funcionário tal lugar assim, assim. Ah, eu sou um servidor público. Quem é você? Eu sou um servidor público. Quem é você? Então, o que ocorre é que a pessoa se cola tanto naquele papel que quando chega a aposentadoria, que ele passa lá no DP e assina e não tem mais que ir naquele lugar, quem ele é? Meu Deus, ele ficou descolado. Quem ele é? Ele não é mais ninguém. A questão não é que ele não é mais ninguém. A questão é que já há muito tempo ele não sabe mais quem ele é. Isso não é triste? Mas muitos de nós vivem essa experiência e se nós não tomarmos cuidado, essa experiência se apossa de nós. As máscaras, elas nos servem, não nós servimos às máscaras. Vou falar novamente. As personas, máscaras do grego, as personas nos servem, não nós servimos as personas. Só que a gente vive muito esse segundo aspecto, a gente se torna escravo. Sabe que eu estava me lembrando de um filme já antigo, do Jim Carrey, um dos primeiros filmes dele, eu acho, é O Máscara. Então nem sei se você já assistiu, se você já assistiu, se você vai se lembrar. Mas nesse filme, ele era um camarada que ele era muito tímido, muito confuso, ele não se dava muito bem na vida. E aí um dia ele encontra uma máscara mágica. E ele bota essa máscara. E quando ele bota essa máscara, ele assume a personalidade. Porque essa máscara, ela tem uma personalidade. E a personalidade dessa máscara é extrovertida, é poderosa, dá conta das coisas, faz piada, faz brincadeira. É um superpoder. E ao colocar essa máscara, ele assume o poder da máscara. E aquilo pra ele é lindo. Ele tá maravilhado, ele tá feliz da vida. Só que a máscara, que não é ele, olha que interessante, né? O filme traz brinca com esse tema, né? A máscara que não é ele tem poderes, porém tem desejos próprios. E desejos que não coincidem com aquilo que é a essência dele. Então chega um momento no filme que ele começa a fazer coisas erradas. Que ele se mete em muita confusão. Mas não é ele, pessoa, se metendo em confusão. Não é ele, essência, se metendo em confusão. É a máscara. E aí tem um momento do filme que ele percebe, ele se dá conta de que a máscara não o está ajudando mais, que é melhor ele na essência, e ele tenta tirar a máscara, e ele tenta, e a máscara colou. Dá um trabalho danado. O filme é uma piada, tal, a gente dá umas risadas, mas se a gente assistir esse filme com essa reflexão, a gente vai entender que a coisa é perigosa. Então, o aspecto da máscara colada é o primeiro aspecto que eu quero que você reflita. Quais são as máscaras que andaram colando aí e que você precisa tirar? O problema é que às vezes a máscara cola e a gente nem sabe que tá de máscara mais. Porque a gente acha que aquele sou eu, que é a história do pai, da mãe, né? Eu acho, essa é a minha essência. A gente só vai descobrir que não era bem isso ou que não deveria ter sido quando o ninho fica vazio. Ou a questão do profissional, que a gente só vai descobrir que a máscara estava colada e não devia ter colado quando aposenta. Então é a primeira reflexão. A segunda reflexão tem a ver com pensar quantas personas nós temos. E essa coisa do olhar para dentro, né, da individuação, que é o olhar para mim mesma e me tornar o melhor que eu posso dentro da minha essência, tem a ver com pensar nas diversas personas. Então vamos fazer um pouquinho disso. 2019. Quantos papéis você exerceu?
Muitos, né? Eu tenho certeza. São tantos que às vezes a gente nem sabe. Alguém poderia dizer assim, nossa, foi tanta coisa que eu fiz, é tanta coisa que eu faço que eu já me perdi. Se você se sente perdida ou perdido e já não sabe mais quantas coisas você faz, eu tenho um segredinho para te contar. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Se você está perdido, isso significa que nesse palco da vida você já não tem mais o domínio da cena. E, gente, nós precisamos ser os autores da nossa própria peça teatral. Você tem que ser o diretor, o autor, o diretor. Você tem que ser o personagem principal. A gente não pode ficar à mercê, entende? Se você não consegue saber quais são os papéis que você anda desempenhando, sinal de que você já se perdeu aí nessa sua atuação no palco da vida. Então, uma boa dica, e eu quero colocar isso como uma possibilidade de exercício para vocês, que é para mim também, né? Quando eu proponho um exercício para vocês, eu tô do lado de cá pensando, eu também tenho que fazer isso, eu também preciso fazer isso. Então, um bom exercício é o seguinte: imagine que a sua vida fosse uma empresa. Você sabe que a empresa, ela tem departamentos, né? Aliás, é por isso que ela é organizada, porque você imagina se na empresa qualquer um pagasse a conta, aí ninguém pagava a conta. E já que ninguém paga a conta, vão cortar, os fornecedores vão cortar. Então tem departamento de compras a pagar, tem departamento de contas a receber, tem departamento de compras, departamento de vendas, né? Então a empresa se organiza por departamentos, certo? Então vamos pensar sobre isso. Se a sua vida fosse uma empresa, quais seriam os departamentos da sua empresa? Ai, Márcia, mas você não estava falando de persona? Você está falando de empresa agora? Tá, então presta atenção. Para cada departamento, uma persona. Cada papel que você desempenha representa uma máscara social que você utiliza. Então, analisar os departamentos da tua vida, né, organizar isso como se fosse uma ordenação de uma empresa, vai por tabela te auxiliar a perceber que personas são essas. Então veja, tem departamento de compras, você faz compras, tem departamento de transporte, você leva menino nos lugares, tem departamento de estudo, você estuda, você se desenvolve intelectualmente, tem departamento... Então, aí você vai mapeando. Uma forma de fazer isso pode ser pensar no seu dia a dia, de segunda a segunda, porque os departamentos eles têm a ver com domingo também, com sábado também. Então você pode ir mapeando de segunda a segunda as coisas que fazem parte da sua rotina, ou aquelas que não fazem parte da sua rotina, mas entram, né? Entram no meio do serviço. E, neste caso, se você fizer essa relação, após departamentalizar a sua vida, você pode, então, chegar à conclusão de quais são suas principais personas. E aí, feito isso, eu tenho um outro desafio, ó, o terceiro. Terceiro desafio. O primeiro é reconhecer se a máscara não está colada, saber que eu sou para além da das minhas máscaras sociais, né? Ponto 1. Ponto 2, saber quais são essas minhas personas, que máscaras são essas, e departamentalizar a minha vida é uma forma de chegar a essa descoberta. E o terceiro desafio, quais são os papéis que mais me agradam e quais os que menos me agradam? Eu estava pensando, sabe, a minha mãe, minha avó, quando eu era criança eu não gostava de comer certas coisas. Acho que toda criança tem, né? Os pais dizem que isso é frescura, mas enfim, a gente não gosta de certos sabores. E aí, né, às vezes a gente dá birra, ai, não vou comer papapá. Então, uma coisa que eu não gostava de comer, feijão. Não gostava de feijão, mas a minha mãe achava que feijão era muito importante. Ela tem que comer feijão, tem que comer feijão. Aí ela me ensinou uma coisa. Vai primeiro no que você acha ruim. Tá, tem uma lógica. Come logo o que acha ruim, porque come rápido, e aí depois vai saborear o que acha gostoso. Faz sentido isso pra você? Faz sentido pra mim também. Mas, na vida a gente corre um risco. Às vezes a gente interioriza isso de uma forma tão densa, que a gente sempre tá fazendo primeiro o que é ruim. Sempre fazendo primeiro o que é ruim. Sempre fazendo primeiro o que é ruim. E quando é que sobra o tempo pra fazer o bom? Quando é que sobra o tempo pro saboroso? Porque se eu como primeiro o que é ruim e aí enche minha barriga, o que é bom fica no prato, eu não dou conta de comer. Entenderam a lógica da coisa? Pode ser que com comida dê certo,
Mas na vida, sei não, viu? Na vida, não sei se dá tanto certo assim não. Porque de repente você vai primeiro para terminar logo o que não te agrada e você bota aquela persona, exerce aquele papel. E quando você termina, você tá tão cansada, tão cansado, tão exausto, exaurido, que você não tem mais energia para o positivo. Não, isso nunca aconteceu com você, tenho certeza que você tá me ouvindo e nunca viveu essa experiência. O pessoal tá dizendo, é verdade, exatamente isso, não é desse jeito? Nós mudamos, meus caros, de CEP e CPF, o resto nós vivemos as mesmas experiências de alegria e de dor. Então, tome cuidado com isso. Faça uma relação das personas que mais te agrada. Porque nós podemos fazer escolhas, sabia? Nós podemos fazer escolhas. Pensando, por exemplo, em termos de carreira. Bom, eu faço agora bodas de prata como psicóloga. Eu tô achando muito chique esse negócio, bodas de prata de psicóloga. Ok, ao longo de 25 anos, né, desde que me formei em psicologia, eu fui reinventando a minha carreira muitas e muitas vezes. Na medida que eu ia percebendo que do jeito que estava já não me agradava tanto mais, quer dizer, eu nunca deixei de amar a psicologia. Eu acho assim que eu tive muita sorte na vida, Deus me abençoou muito, porque eu consegui de primeira ali, né? Entrei na faculdade com 17 aninhos e de primeira ali eu fiz uma escolha que foi muito assertiva. Então eu nunca deixei de amar a psicologia e as diversas áreas que ela propõe. Mas chegava um momento que eu percebia que o modo como eu estava atuando já não me agradava mais, já não me deixava tão feliz, ou às vezes já me deixava mais cansada do que era possível para, né? Enfim, eu já estava me desgastando muito. Então eu fazia mudanças, e eu fazia mudanças, e eu fazia mudanças. A gente não pode esperar a coisa ficar terrível para a mudança acontecer. Só que, lembra da história da pele de rã? Se você não escutou essa história, ela tá na live do segundo dia. Eu contei essa história da síndrome da pele de rã, da pele de anfíbio, tá? Então vai lá no Facebook, assiste lá, que você vai entender melhor do que eu estou falando agora. Então a gente se acostuma tanto com as coisas que a gente não percebe que já passou do limite do que deveríamos aceitar. Então, para evitar isso, a dica, essa terceira dica é: de todos os papéis que você desempenha, comece a listar aqueles que mais geram prazer. Porque daí você pode começar a perceber em que você tem que investir mais. Sabe, não vai comer primeiro a comida ruim, come logo a comida boa primeiro. Seleciona o bom para você comer na vida, né? Seleciona o saboroso para você experimentar e viver na sua vida. E eu acredito que você pode sim fazer bons investimentos para em 2020 conseguir esse melhor, o seu maior, o seu sabor mais agradável para 2020. Por isso que a gente já está fazendo isso, né? A gente não vai ficar como uns e outros que dizem que o ano começa depois do carnaval. Não, 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 não. Para nós, o ano já começou agora, porque esse é o nosso investimento. Esses 21 dias, são 21 dias de lives, de reflexões, aí depois eu vou lá, escrevo o texto da live, posto o texto também, porque eu quero que essas reflexões se aprofundem de tal forma que a gente consiga começar o nosso 2020 aqui e agora. E essa lista... assume isso, assume essa lista para você começar a saber em quais pessoas você vai investir. E para encerrar, uma última reflexão dentro dessa fala de hoje e uma última dica é a seguinte: que tal fazer uma lista de pessoas nobres que você quer desenvolver? Eu acredito que você já as tenha dentro de você, mas você pode dar um foco maior, sabe? Jogar o holofote, porque assim, imagina, é uma peça de teatro, né? Então são vários papéis, vários atores ali interpretando os papéis. E eu sou várias dentro de mim mesma, né? Então como eu sou várias dentro de mim mesma, eu vou desempenhando todos eles, mas aí eu escolho, joga o holofote nesse, joga o holofote nesse. Então vamos a alguns? Vou fazer uma lista, eu vou começar a lista. E eu quero te desafiar a continuar essa lista depois. Que tal começar a jogar o holofote? Vou pegar umas colas aqui que eu fiz, olha. Na persona da amante, hein? Que tal?
Você tá amando muito? Você beijou muito na boca em 2019? Hein? Fez muito sexo em 2019? Ou o sexo foi uma daquelas coisas que você deixou pra depois porque tinha obrigação pra fazer antes e quando terminou as obrigações deitou na cama e bluf, né? Tipo assim, você foi ótima de cama esse ano, né? E nossa, esse ano eu fui ótima de cama, dormi o ano inteiro. Então assim, tá aí, vamos jogar holofote no papel da amante. Você pode também, de repente, jogar holofote no papel da intelectual. Qual foi a última vez que você investiu no seu desenvolvimento intelectual? Que você fez um curso, uma pós-graduação, se você não fez faculdade ainda, a faculdade que você tem o desejo de fazer e até hoje não foi. Às vezes você já fez faculdade, mas tem outro curso que você sonha fazer, mas não foi ainda. Por que que não foi? Não quero saber por que que não foi. Eu quero saber que dia que vai. Melhor do que porque não foi é que dia que vai. Então, que tal jogar o holofote no papel da intelectual, né? Do intelectual, daquele que desenvolve conhecimentos. Você de repente precisa jogar o holofote, deseja jogar o holofote no papel, deixe-me ver, do amigo, da amiga. Você teve um ano de 2019 muito atribulado? Eu me reconectei com uma amiga querida, queridíssima de Nalva, né? Nossa amiga de Nalvinha, né? Minha irmã gêmea, minha alma gêmea. A gente brinca assim, né? E, gente, um século que a gente não se encontra, que absurdo! A gente se reconectou aqui pelo Instagram e ontem eu peguei o telefone dela, conversei com ela, falei, Nalva, eu vou na tua casa. Então, às vezes a gente corre tanto e se desconecta desse papel, né? Então, que tal jogar o holofote no papel de amigo, de amiga? Você pode, de repente, jogar o holofote no papel de filha, de filho, de mãe, de pai, de neto, de neta. Quais são os papéis nobres que você precisa jogar o holofote? Então, eu quero te desafiar a fazer uma lista desses papéis nobres. E na medida que você vai reconhecendo quais eles são, você se propõe a... Porque tudo na vida é uma questão de meta, né? Onde eu estou e para onde eu vou, né? Então, se eu estou no ponto A e desejo chegar no ponto B, gente, o restante são estratégias. Se o meu ponto A é hoje, eu estou meio um pouco sábia, né? Tô dando muita bobeira na vida. E o ponto B, que é para onde eu quero ir, é o ponto de sabedoria, então é uma questão de estratégias. Eu te desafio a criar a lista dessas personas nobres que você deseja viver na tua vida e já começar a preparar aqui agora, nesses últimos dias de dezembro, para que 1º de janeiro você já esteja 100% pronta, já esteja 100% pronto para realizar. Olha, Renatinha, queremos live todos os dias. Yes! Até dia 31 tem live. Isso aí, Liz. Vocês sabem que hoje eu tava pensando assim, meu Deus do céu, onde que eu tava com a cabeça quando eu inventei esse trem de fazer live todo dia? Ai, minha promessa é dívida. Eu falei que ia fazer 21 dias. Mas você sabe que eu penso isso antes, né? Mas agora que eu tô aqui falando com vocês, eu tô achando o máximo. Não sei se vocês estão curtindo tanto quanto eu tô curtindo. A sensação que eu tenho é como se a gente estivesse juntos numa sala, né? Pena que é só a sensação. Mas quem sabe uma hora dessa a gente consegue uma conexão presencial, né? Em algum lugar aí desse Brasil afora. Então, logo, logo, essa live, né, já vai estar disponível aqui. Vai ficar 24 horas no Story. Eu vou subir ela para o Face, para que também vocês possam acompanhar. Compartilha com outras pessoas, se você acha que alguém vai ser beneficiado com isso, compartilha. Gente, o nosso objetivo é criar uma corrente do bem, porque se a gente pensar no melhor, o melhor vem pra gente. Então vamos compartilhar, né? Vai estar lá no Face e amanhã, mais pro final do dia, eu vou postar o texto reflexivo dessa live de hoje também, né? Porque algumas pessoas gostam mais de ler do que de ver lives, então para quem curte mais ler também vai estar o texto dessa live de hoje, né? Então o foco do processo de individuação é o reconhecimento, e o reconhecimento fica hoje aqui marcado com essas dicas que foram dadas. Queridas, queridos, prazer grande, imenso
de me conectar com vocês aqui hoje e amanhã nos reencontramos. Me perdoem aí aqueles que eu não fui respondendo, depois eu vou entrar aí no privado e responder a cada um de vocês. Obrigada pelo carinho, muito, muito, muito grata. Beijo grande e fiquem com Deus. Tchau, tchau.